Olá, tudo bem, pessoal? Espero que sim. Nós iremos ter hoje a nossa aula de filosofia. Meu nome é Reginaldo Lourenço e, claro, precisamos iniciar pelo princípio. Hoje nós iremos trabalhar o nascimento da filosofia e, basicamente, quais foram as condições que propiciaram que a filosofia se desenvolvesse na Grécia e não em qualquer outra localidade. Então, por isso é importante a gente entender um pouco da história da Grécia Antiga para entendermos quais foram esses condicionantes, ok? Nós podemos iniciar por um fator extremamente importante, que é a humanização dos deuses gregos. Diferentemente do que acontecia com outros povos ou com os deuses da Antiguidade Oriental, muitos deles em que seu nome mal poderia ser tocado, temendo uma punição drástica, os deuses gregos eles eram humanizados, ou seja, eles possuíam sentimentos humanos, ódio, desejo, tristeza, felicidade, e muitas vezes se relacionavam com os seres humanos. Dessa maneira, acabou que isso propiciava promover reflexões sobre as ações dos deuses de forma a questionar, de forma reflexiva, nunca a partir do distanciamento. Então, acredita-se que essa humanização dos deuses gregos foi fundamental para o processo reflexivo que levaria ao desenvolvimento da filosofia. Outro fator bastante importante são as viagens marítimas. O desenvolvimento comercial grego a partir da expansão marítima propiciava também o contato com outros povos. E ter contato com outros povos leva você a questionar a sua própria organização social. Porque a partir do momento que a gente observa outros modos de vida, outros deuses, outros rituais sociais, tudo isso faz com que a gente se pergunte se o modo como nós estamos vivendo é um padrão, é algo ideal. Então, tudo isso leva a um choque cultural. E o choque cultural, ele sempre traz reflexões, questionamentos e, claro, tudo isso é a base da filosofia. O desenvolvimento de uma economia comercial urbana. Conviver em espaços urbanos geram relações muito próximas. Quanto mais próximas são as relações humanas, maiores são os rituais sociais, maiores são os enfrentamentos, maiores são os questionamentos. Então, todos esses fatores teriam sido extremamente importantes para o desenvolvimento da filosofia. Como vocês sabem, o termo filosofia vem de amizade pelo saber, E essa amizade pelo saber seria o desenvolvimento de uma atitude reflexiva. Vejamos, ao longo de praticamente toda a antiguidade, as respostas para tudo o que acontecia, para os fenômenos naturais, para as questões do cotidiano, geralmente eram explicadas a partir dos mitos, da religiosidade, muitas vezes da fantasia, e não cabia, na maioria das vezes, questionamento. Essas explicações existiam, ponto. Não as questionava, ok? Mas o que teria levado à necessidade de encontrar outras explicações, tanto para a vivência social, mas a busca por entender de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, e também para onde vamos ao final dessa existência. O que teria levado o homem, propriamente, a questionar todas essas questões? Muitos costumam dizer que a filosofia nasce do espanto. Como assim? O espanto ele ocasiona um choque. E esse choque despreende você de uma padronização, de um dogmatismo, de uma vida mecanicista. Se a gente volta no período das cavernas, onde os homens ainda não haviam desenvolvido um contrato social, não haviam desenvolvido uma vida propriamente em espaço público, esses homens viviam em condições rudimentares e, muitas vezes, bastante submetidos às intempéries climáticas. Imaginemos alguns homens vivendo dentro de uma caverna, ou melhor, se protegendo de um frio intenso. Ao final daquela situação, um deles não acorda mais. A morte é o primeiro espanto do ser humano. Quando todos percebem que aquilo não possui mais vida, aquilo gera um choque, aquilo gera um espanto, porque ela leva à reflexão de que somos finitos. E a própria noção de finitude humana
é que proporciona a necessidade de projetarmos a nossa existência. É saber que morre que faz com que a vida tenha um sentido, porque nós sabemos que ela é limitada. E se ela é limitada, precisamos projetar essa vida da melhor forma possível. Bom, dentre os gregos, acredita-se que entre o século VII e o século VI a.C. viveu esse homem, Tales de Mileto, e ele teria sido o primeiro filósofo grego. Isso porque Tales foi o primeiro homem a questionar as respostas que eram dadas pelos mitos, pela religiosidade, pelos deuses. Ele queria ir mais além do que propriamente essas respostas que já estavam prontas e que muitas vezes não cabiam questionamento. Tales deu início à busca pelo princípio geral criador de todas as coisas, ou seja, o elemento do qual todas as coisas materiais são formadas, ok? Então, basicamente, esses filósofos que nós iniciamos a falar sobre eles a partir do século VI a.C., buscavam o princípio geral criador de todas as coisas, o elemento criador da materialidade, dos homens e de todo o universo. Uma análise sobre a cosmologia, ok? Por que Tales de Mileto chegou à água? Tales percebeu que, basicamente, tudo vinha da água, pelo menos a partir da sua observação dentro daquele contexto. Ele percebeu que até a sua própria cidade, Mileto, só se sustentava, só existia por causa do comércio marítimo. Além disso, também percebeu a necessidade que os homens têm da água, de que todos os seres possuem umidade, ou seja, a água estava em tudo. Em toda a existência material, a água se fazia necessária. Logo, se havia um princípio gerador de todas as coisas, esse só poderia ser a água. Bom, é até engenhoso o pensamento de Tales, mas nós sabemos que a água não é o princípio gerador de todas as coisas, até porque a água também é formada por outros elementos, o hidrogênio, o oxigênio, mas não é essa a questão. O importante dentro da filosofia são as reflexões que estão enquadradas dentro de um tempo e espaço. Questionar, a reflexão. E, claro, a reflexão de Tales, ela vai dar condições para que novas reflexões se desenvolvessem a partir do ponto onde ele chegou. Então, para Tales, tudo é água. Tudo teria o seu desenvolvimento partindo da água. Anaximandro chegaria a outra conclusão, porque ele pensaria, se a água é o elemento comum gerador de todas as coisas, mas o que haveria de ter formado a água? Então, quanto mais se pensasse, mais chegava a noção de que uma coisa derivava-se de outra e entraria assim em um ciclo interminável na busca do princípio geral de todas as coisas. Seria mais fácil, dentro da proposição mítica e religiosa do mundo antigo, entender que o princípio gerador de todas as coisas fosse Deus, Mas esses homens queriam encontrar algo que fosse plausível, racional, ok? Bom, o Anaximandro ele vai chegar ao áperon. O áperon seria algo indefinido, porque, vejamos, se buscássemos uma explicação para a origem de todas as coisas que fosse material, que possuísse matéria física, logo geraria reflexão do que teria criado aquele elemento também. Então, para Anaximandro, a origem de todas as coisas seria um elemento indefinido, que estaria presente em todas as coisas, mas não necessariamente seria uma coisa material, uma coisa física. Seria um elemento sem definição, o princípio gerador de todas as coisas. Porque se ele não possui a definição, não podemos também determinar algo que vem antes dele. Se ele não tem matéria, isso serve como uma explicação bastante plausível para a criação de todos os outros elementos. Bom, mas posterior a Anaximandro veio Anaxímenes. E o Anaxímenes ele vai dizer, como não podemos saber o elemento gerador de todas as coisas? É preciso definir algo a partir de um pressuposto racional. E o Anaxímenes ele vai dizer que é o ar. O ar seria o elemento criador de todas as coisas. Qual foi a justificativa? Por que o ar? Bom,
O ar, segundo Anaxímenes, ele não possui uma estrutura rígida. E se ele não possui uma estrutura rígida, ele pode se moldar a partir de outras características, né? Tornando algo sólido, tornando-se algo gasoso. Então, para ele, era uma explicação bastante sustentável, né, para a criação de todos os elementos que propriamente estão compondo o universo e a nossa existência material. Como vocês viram, esses primeiros filósofos, eles foram chamados, como eu já havia dito, de filósofos da natureza, porque eles estão buscando uma explicação para a existência material, um princípio inicial, um princípio comum gerador de todas as coisas, a partir da análise da própria natureza. Também são chamados de pré-socráticos, porque todos eles são anteriores a Sócrates, que marca uma divisão estrutural dentro do campo da filosofia. Mas ok? Então, pré-socráticos, filósofos da natureza. A partir de agora, nós iremos entrar num campo que é denominado de metafísica. Ou seja, é quando os filósofos chegaram à concepção de que a criação de todas as coisas, ou o elemento criador de todas as coisas, ele não teria uma explicação física, ele não seria material, ele seria metafísico, ou seja, além propriamente da concepção física. E aí nós travamos uma discussão entre dois filósofos, Heráclito e Parmênides, começando aqui pelo Heráclito. Como vocês podem ver no slide, está definido o seguinte: o devir no centro da cosmologia, ou seja, a concepção do vir a ser como a definição do que é real. A partir daqui a gente fala muito do que é real, do que podemos definir como real. Heráclito definia que a realidade ela era móvel, mutável, constantemente. Nada como está pode ser definido como real. Vejamos, eu aqui estou, né, mas eu já fui um bebê, já fui uma criança, hoje sou um adulto e amanhã serei um velho. Como definir quem é o ser, Reginaldo? O que é o ser dentro desse processo? Observe que tudo na existência material é composta por um processo mutável, de transformação constante. Muitas dessas questões não são nem observáveis. Nós não conseguimos observar o processo de transformação de uma semente em um broto, em uma planta, até ela vir dar frutos. Então, logo, não poderíamos definir que uma determinada etapa compõe o ser, compõe o real. Para Heráclito, se não podemos delimitar aquilo que está definido como tal, como real, a realidade só poderia estar no movimento da existência, num devir, ou seja, aquilo que vem a ser um constante movimento, uma constante transformação da existência. Percebam que esse devir, essa transformação, ela não afeta apenas os seres humanos, mas o clima, os animais e basicamente tudo que compõe a nossa realidade material. Então, para Heráclito, a realidade estava no movimento, a realidade estava na transformação, naquilo que não é possível ser captado sensorialmente, ou seja, pelos nossos sentidos. Aquilo que está fixo não é necessariamente o real, mas apenas uma das etapas da realidade, uma das etapas do ser. A definição de ser e de real é aquilo que compõe, é aquilo que está, ok? Então, quando falar de ser e falar de realidade, basicamente estará se falando de algo muito aproximado, ok? Então, para Heráclito, o real estava composto pelo movimento. Mas Heráclito seria combatido por um outro filósofo, né? Aqui, desculpem, ainda falando sobre a mobilidade, né? Você tem uma imagem que traz um processo de transformação, né? De crianças se transformando em adultos, se relacionando, tendo filhos, morrendo, né? Ou seja, um ciclo natural da existência, um movimento interminável, ok? Aí uma das frases que acaba sendo um elemento de materialização dessa ideia do Heráclito é: o mesmo homem jamais pode entrar duas vezes no mesmo rio, porque nem ele, nem o rio são mais as mesmas coisas. Por mais que aparentemente esse homem e esse rio possam parecer a mesma coisa, eles não são. O contato entre eles
altera tanto o rio quanto o homem. Bom, e aí chegamos a Parmênides. Se para Heráclito o real, o ser, está concentrado no movimento, para Parmênides o oposto. Ou seja, o real é o imutável, o ser é o imutável, é aquilo que está. Na concepção de Parmênides, o movimento não existe. O movimento seria algo como uma ilusão sensorial. Vamos tentar dar um exemplo prático para conseguirmos entender o que Parmênides está querendo dizer. No exemplo que eu havia dado em relação a Heráclito, eu, enquanto ser, possuí várias etapas, né, de recém-nascido, criança, adulto, um dia serei velho, né? E eu não consigo conscientemente, racionalmente, perceber esse processo de transformação, perceber esse movimento da minha existência. Eu não consigo simplesmente voltar a quando era recém-nascido e observar todo o meu processo de desenvolvimento, toda a minha construção, ok? Dentro dessa percepção de Parmênides, esse percurso, esse processo de transformação, ele não pode ser a definição do ser, porque ele não é compreensível racionalmente. Dentro dessa noção é como se cada uma dessas etapas do meu ser, como diria Heráclito, na verdade para Parmênides são seres distintos. O que sou hoje, o que sou amanhã, são coisas completamente diferentes. Então, para Parmênides, o ser é aquilo que está. O movimento, ele é ilusório. Vejamos esse objeto. Aparentemente, ele estaria em movimento, né? Ou eu, enquanto um agente que promovo o movimento desse objeto. Segundo Parmênides, este objeto, ele ocupa o mesmo lugar no espaço. Então, quando eu estou movimentando, não há necessariamente um deslocamento, porque o local, o espaço que ele ocupa, não se alterou. Então, ele está sempre no mesmo lugar. A impressão do movimento é apenas uma ilusão sensorial. Sempre estamos em um mesmo lugar. O ser só ocupa o espaço do ser. Por isso, a idealização de que o ser é e o não ser não é. Não há como nos deslocarmos de um ponto para o outro, porque o ser só ocupa o espaço que pertence a ele. Por mais que aparentemente haja um movimento, eu sempre estou ocupando o mesmo espaço. Basicamente, a impressão do movimento seria unicamente uma ilusão sensorial. Okay? Então, enquanto Heráclito enxerga a realidade, enxerga o ser no movimento que compõe a existência da matéria, Parmênides vai dizer que o real é a imutabilidade. O ser é aquilo que está, é aquilo que pode ser compreendido racionalmente. Beleza? Conciliação entre ser e devir. Entendam que a ideia de Parmênides é que o ser é aquilo que se apresenta, é aquilo que está presente na nossa consciência, é aquilo que pode ser compreendido racionalmente. E o devir de Heráclito é a idealização que o movimento é o real, de que o ser é o real e não aquilo que está propriamente. Alguns outros filósofos, eles desenvolveram perspectivas filosóficas a partir desse debate promovido, dessa dialética promovida entre o Parmênides e o Heráclito. Aqui nós temos Empédocles, vejam só, tese da pluralidade de seres eternos e imutáveis, água, terra, fogo e ar. Segundo Empédocles, esses 4 elementos seriam os seres formadores da existência material. A união entre eles formaria coisas distintas. Então percebam que a gente começa a chegar a uma pluralidade da definição do ser, dos elementos que compõem a realidade. Com Anaxágoras, ele vai dizer que existe uma multiplicidade infinita de sementes que contém em si a diversidade das coisas existentes. E por fim, Demócrito. Demócrito será aquele que irá desenvolver a chamada teoria atomista. Ele vai chegar à reflexão de que o elemento comum, gerador de todas as coisas,
só pode ser algo indivisível. Porque quando existe a possibilidade de se dividir, existe sempre a possibilidade da criação, de que algo está vindo anterior. O átomo seria o elemento, seria o ponto de onde todas as outras coisas seriam criadas. Uma partícula minúscula, indivisível, que estaria compondo tudo aquilo que é material, tudo aquilo que está compondo a realidade existencial. Mas por que ele traz uma teoria que pode ser vista como uma conciliação entre o ser e o devir, entre as perspectivas de que a realidade é composta por imutabilidade e movimento? Bom, o ser, ele não poderia ter movimento. O ser é aquilo que está, é a origem de todas as coisas. Então, por ele ser o elemento que dá início a todas as coisas, ele precisa ser imutável, indestrutível, ok? Aquilo que nunca nasceu, aquilo que nunca irá morrer. Então, o ser seria o átomo, elemento fundamental, gerador de todas as coisas. Nós vejamos. Apenas encontrar o elemento que pode ser definido como ser, ou o princípio gerador de todas as coisas, não é suficiente para explicar a existência da materialidade, do universo, dos homens e de todos os outros seres que estão compondo aquilo que definimos como real. Então, é aí que entra o devir de Heráclito. Ser imutável, como já havia sido descrito por Parmênides, na concepção de Demócrito, é o átomo. O movimento, o devir, seria o espaço de deslocamento do átomo a entrar em contato com outros átomos. Como os átomos seriam formas geométricas distintas, a união entre diversos átomos formaria materialidade múltiplas, plurais. Por isso, o mundo é composto por materialidades tão distintas. Então vejamos, o átomo seria o ser, imutável, como já havia pontuado Parmênides. No entanto, para a formação da existência material, esse átomo precisaria se deslocar no vazio, o que Parmênides chamaria de não ser. O ser é aquilo que está, o não ser seria o movimento, o inexistente. A teoria de Demócrito vem comprovar que o não ser existe. Lembre-se, Parmênides dizia, existe o ser e o não ser. O ser é aquilo que aqui está. O não ser seria o vazio, seria a ideia de movimento, aquilo que não pode ser decifrado, aquilo que não pode ser compreendido racionalmente. Então, para ele só existe o ser. O não ser seria uma ilusão. Só que Demócrito está dizendo, o ser existe, é o átomo, ponto. Só que para esse átomo formar a realidade, ele precisa se encontrar com outros átomos. Como explicar o encontro dos átomos na formação da materialidade? A partir do deslocamento. O deslocamento do ser pelo não ser. Esse deslocamento geraria um encontro entre os átomos que formaria a materialidade. No final das contas, Demócrito está dizendo que tudo é composto por ser e não ser. Porque se não houvesse o não ser, o espaço não ocupado pelo ser, ou seja, o espaço não ocupado pelo átomo, não haveria condições dele se deslocar e formar a materialidade. Dessa maneira, nós temos o fechamento de um ciclo a partir da teoria atomista de Demócrito, que chega à percepção de que o real é formado de ser e de não ser. É claro que essa dialética na explicação sobre a composição da realidade, ela não finaliza aqui. Ela vai ser continuada pelos filósofos da antiguidade e até propriamente pelos filósofos da modernidade e da contemporaneidade, ok? Tanto que, mais à frente, viríamos Platão, que trabalharia também com essas noções de ser e de não ser, dessa questão do imóvel e do mutável na sua teoria das ideias, onde ele vai produzir uma teoria que vai definir que a realidade ela é dual, composta por uma noção material e por uma noção ideal, ou seja, novamente, uma dialética sendo discutida, um debate, um diálogo, que seria propriamente o elemento formador da realidade. Pessoal, por hoje só. Obrigado pela presença de vocês. Espero que tenham gostado. Até mais. Tchau, tchau.